Olá, pessoal. Nós vamos começar um quadro novo aqui, que foi uma ideia que eu tive algum tempo atrás, pensando que muitas pessoas podem não ter acesso a neuropediatras em muitas regiões do nosso país. Então eu imaginei que talvez fosse interessante a gente responder algumas perguntas pontuais a respeito de neuropediatria. E eu decidi que todos os dias, então, eu iria anotar ali algumas perguntas que eu recebo no consultório e iria divulgar aqui. A ideia é uma ideia muito simples, tomara que isso possa ajudar alguém. A primeira pergunta que eu anotei hoje é o que é transtorno de conduta? Como fazer esse diagnóstico? Transtorno de conduta, para você entender o que é um transtorno de conduta, você precisa entender um pouco sobre o desenvolvimento do comportamento social e emocional. Por quê? Porque, por definição, transtorno de conduta são comportamentos que violam o direito de outras pessoas. Então a gente precisa compreender, pessoal, que existem alguns comportamentos que eles são normais em algumas idades e eles são anormais em outras idades. Por exemplo, mentir. Mentir é um comportamento, entre aspas, normal abaixo de 3 anos e alterado após os 3 anos de idade, anormal após os 3 anos de idade. Furtar. Não existe o conceito de furto abaixo de 3 anos de idade, porque criança abaixo de 3 anos de idade não tem noção de propriedade, então não se usa esse termo. Então, para que a gente use o termo transtorno de conduta, a gente está se referindo a crianças mais velhas e cujo comportamento fere o direito do outro. Então, quais são alguns comportamentos, por exemplo, que são observados em pessoas com transtorno de conduta, né? Então, normalmente são pessoas extremamente egoístas. Então, pessoas que têm uma enorme dificuldade de se colocar no lugar do outro. Normalmente são pessoas que têm uma enorme dificuldade de perceberem a sua própria culpa. Então, todas as evidências, todos os fatos mostram que aquela pessoa fez aquele ato e mesmo assim ela segue negando aquilo. Terceiro, que é muito comum, é uma pessoa que não se preocupa com o bem-estar do outro, ou seja, há problemas de empatia nessa pessoa. São pessoas, e às vezes crianças, até adolescentes, que fazem ameaças, que cometem bullying em ambiente público. São pessoas que muitas vezes são encontradas realizando depredações de locais públicos. Por exemplo, aquela pessoa que entra no banheiro e vai riscar a porta ou vai colocar fogo em algum lugar. O incendiarismo, ele é um comportamento que ele é sempre patológico. Nunca, em nenhuma idade, incendiarismo será um comportamento fisiológico. Outros, por exemplo, o comportamento de crueldade. Crueldade contra animais ou crueldade contra outras crianças ou outros indivíduos. Isto nunca será um comportamento normal, sempre é um comportamento que pode ter alguma coisa psiquiátrica. Crianças, então, acima de 3, 4 anos de idade, que ainda não dominam o conceito de furtar e mentir. Então, isso também é alguma coisa que deve acender levantar uma bandeira vermelha ali para o transtorno de conduta. Pessoal, o transtorno de conduta é um diagnóstico neuropsiquiátrico, é um diagnóstico muito difícil e que muito frequentemente, a partir da adolescência, começa a colocar essas pessoas em conflito com a lei. Então é um diagnóstico que ele tem que ser feito precocemente e a abordagem, a intervenção também tem que ser precoce. Muitas vezes ela é feita com medicação e praticamente em todas as vezes ela é feita com psicoterapia. Um abraço.